a vinda de Jesus compreende os últimos dias, melhor dizendo, como diz a Escritura, compreendem da vinda de Jesus até a sua volta, ou seja, todo o período da história da igreja, inclusive esse período ao qual nós estamos vivendo também. E você vai ver que aqui em Apocalipse 14, mais uma vez, é a descrição do juízo final. Constantemente, isso é martelado em Apocalipse. O juízo final, o julgamento, o dia em que Deus vai julgar a todos, os filhos e também aqueles que não são filhos. E o evangelho do terror, como é dito por alguns, ele vai aumentando em revelação constante também na Escritura, é o que nós veremos aqui. Resumidamente, o capítulo 14 vai dizer que o fim é assim: descanso eterno para aqueles que se arrependeram de seus pecados e creram no Senhor. Tormento eterno para os ímpios, para os impenitentes, para aqueles que depois de ouvirem pastor, trombetas e tudo que é sorte de mensageiros por aí, ainda assim não se dobraram diante do Evangelho. É isso que vai dizer a Escritura aqui. Então vamos lá. Apocalipse 14 ele é dividido basicamente em duas partes, né? Aqueles que são marcados por Jesus Cristo, e aqui de novo ele vai entrar na questão dos 144 mil, aqueles que são separados, selados, e no capítulo 13 que terminamos na última semana, aqueles que são marcados pela besta ou por Satanás. Então, o primeiro princípio é o cordeiro e seus remidos. Vamos ler do versículo 1 até o versículo 5? Você pode acompanhar comigo? Olha o que diz João. Então, olhei e vi diante de mim o cordeiro em pé sobre o monte Sião, e junto a ele 144 mil que traziam escritos na testa o nome dele e de seu pai. Você vai ver a mesma coisa da besta. Lembra a besta? Marca na testa. Os marcados pelo Senhor também. Ouvi um som do céu, como o barulho de um temporal, ou como voz de muitas águas, dependendo da tradução, e o estrondo de um grande trovão. O som que ouvi era como de arpistas que tocavam as suas harpas. Cantavam um cântico novo diante do trono e diante dos 4 seres viventes e dos anciãos, e ninguém podia aprender o cântico, senão os 144 mil, os que foram comprados da terra. Estes são os que não se contaminaram com mulheres, porque são virgens. São os que seguem o Cordeiro aonde quer que vá. Foram comprados dentre os homens para serem as primícias para Deus e para o Cordeiro. Mentira alguma saiu de sua boca, pois são irrepreensíveis. Abaixa um pouquinho o retorno para mim, por favor. Bem pouquinho. Alô, alô, som. 1, 2, teste. Ah, tá bom, deixei. Então, o primeiro princípio é esse: o Cordeiro e seus remidos. Mais uma vez aqui nós lemos, João ele fala a respeito dos 144 mil que foram marcados, que foram selados, separados por Deus. E lembra? Na primeira aparição dos 144 mil, diz a Escritura que Deus os separa para que eles não sofressem a ira de Deus. E de fato não sofreram e não sofrerão. Agora aqui, todavia, eles estão no céu, junto com o Senhor, ouvindo a sua voz e cantando junto com Ele. Olha como que a revelação aumenta. Aqui eles foram separados. Agora, já em Apocalipse capítulo 14, eles estão com o Senhor no céu. E como eu disse das últimas vezes, esses 144 mil não é um número literal, mas é apenas uma representação de toda a igreja de Deus. É um símbolo de toda a igreja que foi separada pelo Senhor. Tanto é que no versículo 2 vai dizer que eles ouvem uma voz poderosa, como voz de muitas águas, e também o som de arpistas, a voz como fosse harpas. Quando eu leio essa passagem que fala a respeito, voz de muitas águas, o que vem à minha mente instantaneamente é Cataratas do Niágara, ou Foz do Iguaçu. Não sei se alguém já foi lá. Uma vez o irmão mandou um vídeo. Só de ver o vídeo, aquela barulheira de água caindo lá, é uma coisa absurda, absurda. E então Deus, aqui, Ele usa essa ilustração para demonstrar como é a sua voz. Uma voz poderosa, como o som de muitas águas, mas também uma voz doce, parecendo música. Qual que é a diferença, pastor? A diferença é quem vai ouvir. Aqueles que são selados, separados por Deus, escolhidos, remidos pelo Cordeiro, esses ouvirão a voz doce. Aqueles que tiveram oportunidade diversa de ouvir o Evangelho,
não se dobraram, não se arrependeram, o que eles ouvirão é a poderosa voz de Deus de juízo, porque no dia do juízo é assim que vai ser. Voz doce para aqueles que se arrependeram e uma voz estrondosa para aqueles que não deram ouvidos. Repare, o povo de Deus aqui também está cantando, e a Escritura diz que é um cântico que ninguém consegue saber, a não ser o próprio povo de Deus. É um cântico privativo que só aqueles que são de Deus saberão. E é mais interessante ainda que aqui João ele vai descrever os sinais. Ele vai dar dois sinais daqueles que foram escolhidos, daqueles que foram selados. No versículo 4, ele vai dizer, são castos, e depois vai dizer que eles são verdadeiros. Você pode acompanhar comigo, versículo 4? Estes são os que não se contaminaram com mulheres, porque são virgens. São os que seguem o Cordeiro aonde quer que vá. Foram comprados dentre os homens para serem as primícias para Deus e para o Cordeiro. Aqui quando diz que eles são castos, são virgens, não está falando apenas em relação à impureza sexual ou à sexualidade, não é isso. O que ele está dizendo aqui é num sentido mais amplo, porque você lembra? Toda vez que o povo de Deus, ele se rendia aos outros ídolos, ele deixava de adorar o único Deus verdadeiro, o Antigo Testamento constantemente vai dizer, e o povo de Deus traiu ao Senhor. A sua idolatria, quando eles adoravam outros deuses, aquilo era visto para o Senhor como um adultério, como uma infidelidade ao Senhor. Tanto é que no livro de Oséias, a ilustração é fantástica. A analogia é perfeita. No livro de Oséias diz que Deus, na pessoa do profeta, ele vai e casa com quem? Com a prostituta. Consegue imaginar isso? O homem de Deus casando com a prostituta, aquilo é apenas um símbolo de um Deus soberano e poderoso, tendo misericórdia e graça da sua igreja que se prostituiu, que foi diante de outros deuses, que não se dobrou apenas diante do Senhor Todo-Poderoso. E se você lembrar que no Novo Testamento, o paralelo que nós temos é que nós, igreja, somos a noiva do Senhor. Estamos sendo preparados, ou preparada, para o dia da volta do noivo. Então, a questão da impureza aqui está associada à infidelidade para com o nosso Deus. É isso que diz a Escritura. E eu sei que nós podemos também aplicar em relação à pureza natural, né, ou à impureza, em relação à pornografia, prazeres desse mundo, imoralidade, pornografia, mas ainda vai além. Aqueles que são verdadeiros, que permanecem puros, nós podemos também compará-los com aqueles que não se dobram diante da cultura secular, porque se tem um momento conturbado ao qual nós estamos vivendo em relação à posição da nossa fé, é esta época de agora. Olha para você ver, hoje em dia, meu irmão, você precisa ter coragem para você afirmar os seus valores e não negociá-los. Diante deste mundo que nós estamos vivendo, sim, a nossa fidelidade constantemente é colocada em xeque. Essa semana foi o dia do orgulho LGBT. Eu não lembro que dia que foi. Foi quinta, foi sexta, não lembro. E então, você via times de futebol entrando, enveredando por este caminho, apoiando esta causa. Você vê atores, você vê o Google, você vê o Facebook, tudo, bandeira colorida para tudo que é lado. E eu não lembro se foi o Vasco, Fluminense, acho que foi Fluminense. Eles jogaram com o número de trás da camiseta, né? O futebol masculino, Fluminense, com o número de trás da camiseta, como se fosse o arco-íris, em homenagem ao dia do orgulho LGBT. E eu estava até comentando com meus filhos, imagine se você é jogador numa época dessa, hoje. Então a sua fé já é confrontada. E aí? Permanece fiel dizendo, não vestirei essa camiseta apoiando esta pauta, sabendo que você corre o risco de ser mandado embora, de ter o contrato cancelado, de ser escrachado nas redes sociais. Que como pode um cristão achar que é normal isso? Então, eu vi um comentário do jogador Leandro Castan, cristão. Neste dia, ele fez um post citando Gênesis, e dentre os versículos que ele colocou estava assim, sejam férteis.
uma alfinetada de propósito ali, né? Sejam férteis. As redes sociais caíram matando em cima dele. E eu mostrei para os meus filhos, isso daí disse, isto é coragem. Isto é coragem. Diante de um mundo politicamente correto, nós não negociáramos os nossos valores. Olha, hoje, antes de vir para cá, eu li o negócio, não é possível, gente, esse mundo tá chato demais. Eu mostrei lá um ministro do Supremo Tribunal Federal, deu, se eu não me engano, 2 dias, 48 horas, para a CBF, a Confederação Brasileira de Futebol, se manifestar o porquê não tem a camiseta 24 na seleção masculina de futebol. Por quê? Falei, gente, antes era quase que oprimido ou não podia, né? A questão da homossexualidade, antes não podia. Hoje é permitido. Se depender desses ministros, amanhã vai ser obrigatório. Consegue ver como que eles pegam no pé de tudo? E aí? E nós, como cristãos, ficamos de que jeito? Vamos deixar eles falando? Lembra da polêmica do Burger King? É a mesma coisa. Vamos deixar eles falarem o que eles quiserem, vamos ficar quietos, sem defender a nossa fé? Orgulho LGBT. E se nós colocássemos um dia do orgulho hétero? Eles arrebentam com a gente. Então a nossa fé é testada constantemente. A pureza aqui em Apocalipse está associada a isso. A nossa fidelidade ao nosso Deus. Mas aí ele dá outra característica. A fidelidade. E depois ele diz assim no verso 5. Mentira alguma saiu de sua boca, pois são irrepreensíveis. Uma das características daqueles que foram marcados por Deus. Não mentem. Não contam mentiras. Por isso é de suma importância aquilo que você fala, aquilo que você declara, até a mentirinha boba, aquele vulgo miguezinho, não, era brincadeira, não era, mentira. Cristãos são verdadeiros o tempo todo. E esta é uma das marcas que nós fomos selados por Deus. É de suma importância aquilo que você diz, você não deve mentir nem de brincadeira. E repare, os redimidos aqui, a Escritura diz que eles foram livres da ira de Deus. Foram livres. Todavia, ser livre da ira de Deus não quer dizer que nós somos livres da ira dos homens aqui neste mundo. Não. Somos e seremos livres da ira vindoura do Senhor. Mas mesmo sendo fiéis a Deus, podemos cair na ira dos homens aqui neste mundo. Pode ser sim que a ira dos homens maus que estão por aí nos alcancem. E daí? Mas aqui, antes da tribulação, a Bíblia diz que Deus sela os seus 144 mil. Como eu disse, um símbolo de toda a igreja. E repare, esses são selados, então passa-se provas, passa-se a tribulação. Muitos são mortos. Pessoas perdem a vida, familiares, desgraças acontecem. Então chega-se o fim de todas as coisas. E é interessante que aqui, quando chega ao fim, o número permanece o mesmo. 144 mil. Não mudou. Não, tinha tribulação, as angústias, os problemas, e então aqui os 133 mil. Não, continua o mesmo. Para mostrar que aquilo que Jesus disse, que aquele que o Pai deu a ele não perdeu nenhum. Para mostrar, como Paulo já afirmou, né, que nada nem ninguém pode nos separar do amor de Deus. É isso que a Escritura afirma. Mas segundo, o anúncio do juízo de Deus. Põe ele, por favor, meu filho. Segundo princípio, o anúncio do juízo de Deus. Versículos 6 e 7. Você pode acompanhar comigo? De Apocalipse 14. Viu outro anjo que voava pelo meio do céu e trazia o evangelho eterno para proclamar aos habitantes da terra e toda a nação, tribo, língua e povo. Proclamavam em alta voz. E olha o que eles proclamavam. Proclamavam em alta voz: temei a Deus e dai-lhe glória, porque a hora do seu juízo chegou. Adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Antes da destruição, Deus, ele manda o anjo anunciando o evangelho. E como a revelação vai aumentando, ele tem as trombetas que eram as convocações
O anjo aqui podemos entender por mensageiro também, por pastor, por amigo, por missionário, por evangelista, por qualquer um. O que a Escritura diz é que esses vêm antes, anunciando o Evangelho. E olha qual era o Evangelho que ele anunciava. No versículo 7. Qual era? Não julgueis, julgue menos e ame mais. Não era este o Evangelho. Qual era o Evangelho? Temam a Deus. Temam e adorem o Senhor. Esta é a mensagem do Evangelho. Não há maior verdade do que dizer para alguém: você está indo para o abismo, arrependa-se desse caminho e volte. Eu sei que hoje em dia isso é quase como discurso de ódio, mas a Escritura vai dizer que isso aqui é amor. É você ver alguém indo para o caminho errado e não tocar uma harpa, um violão ou qualquer instrumento para que ele possa ir ouvindo a música que ele gosta para o abismo, mas é você mesmo a contragosto gritar aos berros: pare! Pare, volte! Isto é amor. Hoje, um rapaz conversava comigo e ele assumidamente no pecado, e ele dizendo que meu evangelho não era o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, que era o evangelho do ódio. Eu disse: amigo, talvez eu seja o único que esteja amando você de verdade. Esses seus amigos que estão dizendo seja feliz do jeito que você é, não são amigos. Amigos sou eu que aqui de longe estou dizendo para você: este caminho vai te conduzir para a perdição. Este caminho vai trazer para você a destruição eterna. E ele disse: mas eu estou vivendo feliz. Eu falei: quem disse que Deus te fez para ser feliz? Deus nos comissionou para sermos fiéis. Se a felicidade vier em decorrência da nossa fidelidade, bem. Se não vier, dane-se. A mensagem que Deus nos deixa é: obedeçam e sejam fiéis. O Evangelho, ele não veio para fazer de mim e de você prósperos. Nada contra a prosperidade. Mas se você quer ser próspero de verdade, sabe o que você tem que fazer? Acorde cedo, trabalhe duro e gaste menos que você ganha. O Evangelho não veio falar para mim e para você que nós podemos fazer barganhas com Deus. Em que sentido? Você dá algo para Deus e Deus retribui você. Não, o Evangelho não vem, venha e ganhe. Mas o Evangelho diz: venha e perca. Aqui nessa vida, pelo menos. Se formos fiéis a Deus de forma genuína, nós perderemos. Ainda assim o mandamento continue: tema a Deus, como ele diz aqui, e adore ao Senhor. Por quê? Porque Ele é o Criador. É Ele quem julgará todas as coisas. E é a Ele que eu e você devemos temer. Qual que é o resumo da pregação de João Batista? Você lembra? Todo o seu ministério é resumido em uma frase. Assim como foi o ministério de Jesus Cristo. 3 anos pregando. E quando Lucas e Mateus vai resumir o que Jesus pregou, eles dizem assim: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Este é o resumo da pregação dele. Se não estiver, se a mensagem onde nós estamos congregando não tem este teor, o que a Escritura diz é que não é o Evangelho. E terceiro, para encerrar, põe por favor, a queda da Babilônia. A queda da Babilônia pode entender também a queda do mundo, que é uma representação aqui. Lembrando, quando a Escritura diz sobre a queda da Babilônia, ou a queda do mundo, não está dizendo em relação ao mundo físico ou metafísico ao qual nós vemos, pegamos. Não é isso. O mundo é um sistema de crenças. É um sistema de pensamento. O mundo é dividido basicamente aqui na Escritura entre Babilônia e Jerusalém. Ou seja, aqueles que se dobram diante de Deus, de seus ensinamentos, e aqueles que se dobram diante dos ensinamentos mundanos. Ou seja, a perversidade, a cobiça, a soberba. Tanto é, não tem ali, né? 1 João, olha o que João vai dizer: não ameis o mundo nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, o que há nesse sistema de pensamento? Ele começa a dizer: tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, o desejo da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida não procede do Pai, mas do mundo. Consegue ver? Mundo é um sistema de pensamento. É por isso que aqui, os 144 mil selados tiveram a marca onde? Na testa.
Vai longe, né? Deus vai dar graça, vamos dar para um salão, silêncio. Tudo acústico. Se eu dar um pum, o pessoal vai ouvir. Brincadeira. Deus ajuda a gente para o salão melhor. Mas repare, no versículo 9 fala que a marca daqueles que foram selados por Deus foi na testa, né? Bem na fronte. E aqueles que foram marcados pela besta, lembra? A marca era na mão e na testa. Dando a entender, assim, como alguns interpretam, de que é uma cultura de pensamento, uma forma de se pensar. Por que que foi tão asqueroso e nojento essa propaganda do Burger King? Porque eles pegaram as criancinhas que ainda não têm a possibilidade de decifrar o que é bom e o que é mal, e já desde pequeno estão incutindo um pensamento na mente deles de que é normal ter 2 mães, 2 pais, é normal. E é esta cultura que nós devemos combater. É este pensamento secular que nós devemos combater. Por isso que a marca fala disso, né, de uma cultura de pensamento. E não apenas isso. Hoje em dia, quantos pastores, às vezes, por medo de pregar aquilo que o Evangelho realmente diz, e como consequência as pessoas podem ir embora? Sim, porque tem algumas coisas que eu penso, puxa, se eu falar isso aqui, fulano vai ficar bravo. Se eu falar isso aqui, vai chatear o outro. Meu irmão, se eu for pensar em tudo isso antes de me pregar, eu não prego nada. Daí, sabe o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer igual muitos fazem. Deus é amor. É isso aqui meu Evangelho. Falo mais nada. Mas aí pastores sucumbem, porque se eu pregar, como diz Apocalipse aqui, é bem provável que pessoas saiam da igreja. Pessoas saindo da igreja, você sabe que o dinheiro sai junto também, né? A arrecadação diminui. E então somos tentados. Ainda assim, olha como é o pensamento de muitos, às vezes, no meio cristão. O objetivo de muitas pessoas é serem reconhecidos. E eles não percebem que a sua mente está totalmente dominada pelo secularismo. Pergunta para muitos crentes hoje qual que é o grande objetivo da sua vida. Sabe o que eles dizem? Eles dizem, olha, o meu objetivo é vencer na vida. Você pergunta, como? Eles acham que eles vão vencer na vida o dia que eles forem conhecidos, o dia que eles tiverem dinheiro, o dia que as pessoas souberem quem ele é, o dia que eles tiverem likes e views para tudo que é lado. Oh Deus, quão mesquinho é esse pensamento de querer apenas ser conhecido. Ambições tolas e fúteis, a Escritura diz que podem ser uma marca que corrobora que você não é filho de Deus. Porque Paulo já disse isso. Olha, se o nosso objetivo é apenas aqui este mundo, somos os mais infelizes de todos os homens. Não estou dizendo que não podemos ter esperança aqui, podemos e devemos. Mas ele diz, se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a este mundo, a Bíblia diz que nós somos totalmente infelizes. No versículo 10, vai dizer que muitas pessoas, elas não temem a Deus. Elas temem, às vezes, serem esquecidas, não serem notadas, mas elas não conseguem temer a ira de Deus. É por isso que no versículo 10 diz que a ira de Deus vai vir sobre essas pessoas e sem mistura. Por quê? Acompanhe comigo o verso 10. Apocalipse 14, 10. Também, falando sobre esses que não se arrependem, né? Também beberá o vinho da ira de Deus, preparado no cálice de sua ira, sem mistura. Será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e do Cordeiro. Eu fico imaginando algumas pessoas que arrancam esse versículo 10 aqui da Bíblia. Repare, isso aqui não é opinião minha. Eu estou apenas lendo a Escritura. Aqueles, os ímpios, aqueles que não se arrependem dos seus pecados, estes beberão do vinho da ira de Deus, preparado no cálice de sua ira, de novo ira, né? Sem mistura. Por que ele diz sem mistura? Porque hoje a humanidade já sofre sobre a ira de Deus. A diferença é que hoje é uma ira meio misturada. Em que sentido? Ainda assim há algumas gotas de misericórdia sobre o mundo. Ah, claro que há. Ainda assim há. Ainda assim há a questão da graça comum, onde Deus derrama a chuva sobre o mal e sobre o bom. Mas a Escritura diz que haverá um dia em que
até essas gotas de misericórdia cessarão. Haverá um dia onde Deus derramará a sua ira por completo, sem nenhuma gota de misericórdia. E talvez o paralelo mais fantástico para você imaginar o que seria isso, é quando Lázaro está no seio de Abraão, enquanto o rico está no inferno, em tormentos. E lembra que o rico diz: Pai Abraão, deixa que Lázaro venha aqui e molhe apenas a ponta da minha língua, porque eu estou aqui num lugar de tormento. E qual é a resposta de Abraão? Não. Vocês não podem passar para cá, e nem quem está aqui pode passar para esse lado, sem nenhuma gota. No versículo 11 e 12, Daniel vai fazer um paralelo a esses versículos, dizendo que uns irão ressuscitar para a glória eterna. Em compensação, outros irão ressuscitar para o horror e sofrimento eterno. Esses são aqueles que talvez que durante anos foram apenas cristãos nominais, frequentavam até sim o lugar de culto, mas não eram cristãos verdadeiros. No versículo 13, já estou encerrando, o versículo 13 vai dizer assim: Então ouvi uma voz do céu que dizia: Escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Consegue imaginar? Porque para o cristão a morte não é um momento de desespero. Bem-aventurado, feliz. Bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, o Espírito descansa. Versículo 13. Bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem de seus trabalhos, pois as suas obras os acompanham. É por isso que nós dizemos que para o cristão a morte é descanso. E ainda assim ele diz que o nosso trabalho, ou seja, tudo aquilo que nós fizemos aqui para Deus, e nós fazemos para Deus quando fazemos para os irmãos, a Bíblia diz que tudo isso vai nos acompanhar. E então, do versículo 14 em diante, ele termina o capítulo 14 com a ilustração do anjo com a foice vindo sobre a terra, onde ele passa a foice para fazer a colheita, um símbolo claro de que chegou o dia do juízo. Chegou o dia em que não haverá segunda chance. Vai chegar o dia onde o Senhor de fato voltará. E ele dá essa ilustração, né? Do anjo com uma foice ceifando a terra. E Apocalipse aqui termina de uma forma tão trágica, que a ilustração que a Escritura dá é o seguinte. Primeiro Deus diz assim: imagine homens que eles passam e colham as uvas e depositem as uvas em um lagar. Lagar é aquele lugar onde se colocava as uvas, então se pisava ali para que, através de serem pisoteadas, o suco pudesse escorrer. Então, ele dá este exemplo e depois ele diz: assim acontecerá na consumação dos tempos, na consumação dos séculos. Quem são as uvas? Ele deixa claro: as uvas são aqueles que não se dobraram diante do Senhor. As uvas são aqueles que ouviram o Evangelho, que tiveram a oportunidade, de uma forma ou de outra, mas ainda assim não se arrependeram de seus pecados. Estes, a Bíblia diz que serão pisados por Deus. E para enfatizar que a explicação é realmente esta, olha o que vai dizer no versículo 20. Versículo 19. O anjo passou a sua foice pela terra, colheu as uvas da vinha e lançou-as no grande lagar da ira de Deus. Mais uma vez, lagar da ira de Deus. Para confirmar, no verso 20 ele termina o capítulo dizendo assim: o lagar foi pisado fora da cidade e dele saiu sangue até a altura dos freios dos cavalos, numa extensão de 1.600 estádios. A ilustração aqui é a seguinte: os homens serão colocados em um lugar onde a ira de Deus os pisará. E então ele diz: o sangue desses homens escorreu à altura dos freios dos cavalos, aproximadamente ali 1,5 metro de altura, por 1.600 estádios de comprimento, 320 quilômetros. Era toda a Palestina da época. Vocês conseguem imaginar a desgraça? Deus pisando sobre os homens e o sangue destes ímpios escorrendo por quilômetros e quilômetros e quilômetros. Este é o Evangelho. Não é o Evangelho do terror.
como dizem que eu prego. É o Evangelho da Escritura. A ira de Deus é um assunto constante. Basta que você leia constantemente, só neste capítulo, várias vezes falando sobre a ira de Deus. E eu fico indignado de ver pastores que conseguem pregar toda semana, às vezes 2, 3 vezes por semana, mas nunca tocam neste assunto. Por quê? Sendo que a Escritura está cheio dele. E repare, não é um assunto que eu gosto. Como eu falei para os irmãos, hoje me chamaram de pastor terrorista, que eu prego o evangelho do terror. Meu Deus, não é o que eu gosto, é apenas o contexto. Estou pregando aqui apenas de forma expositiva. É interessante que diz que o lagar foi pisado fora da cidade, fazendo uma alusão a Jesus Cristo, foi crucificado também, né, fora da cidade. O que ele está dizendo é assim, lembra quando Jesus foi crucificado? Então ele diz, meu pai, por que me abandonaste? O contexto ali é que Jesus ele estava levando os nossos pecados, e por conta dele levar os nossos pecados, aí então Deus, que não tem comunhão com o pecado, se afasta dele, porque os nossos pecados estavam sobre Cristo. Aqueles que não se arrependem dos seus pecados, o que a Escritura diz é que eles experimentarão, de fato, a rejeição do Senhor. O inferno não é apenas um lugar de tormento, mas é um lugar longe da face de Deus e de toda e qualquer misericórdia. Uma única gota que seja, lá não haverá. Então que eu e você venhamos de fato a olhar para a Escritura e lembrar que constantemente o Senhor, através de suas trombetas, de seus anjos, de seus pregadores, nos convoca para sermos santos assim como Ele é. Amém, meus irmãos?